possível ficar grande de verdade com uma Durateston por semana? Doutor Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos falar de forma clara e objetiva se existe plausibilidade de utilizar uma Durateston por semana, no sentido de realmente conseguir alcançar um resultado acima da média. Será que isso aí é o suficiente ou não? Peço para você, deixa teu curtir se esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá, gente, ó. Ficar grande com uma dura por semana, é possível? Vamos lá, ó. Antes de tudo, a gente tem que contextualizar o que é uma dura por semana. Antes de tudo, Durateston é o que, gente? Durateston é um medicamento, é um blend de ésteres de testosterona. A gente tem aqui quatro tipos de ésteres diferentes. A gente tem o propionato, o fenilpropionato, o isocaproato e o decanoato, tá bom? Onde a gente tem em uma ampola 250 miligramas dessa combinação, beleza? Tá. Uma ampola por semana, gente, é uma dose de reposição? Não. Para reposição, a gente tem algo na faixa de mais ou menos 100 miligramas de ésteres de testosterona por semana. Quando a gente fala de Durateston, sendo a posologia mais convencional que está na bula, seria uma aplicação a cada 21 dias, ou seja, 3 semanas, tá? Então, usar uma Durateston por semana não é reposição, gente. Não é reposição. Considerando que não é reposição, a gente não está falando de algo que é saudável, que é benéfico para o nosso organismo. Então a gente não tem uma indicação clínica, né, de utilizar, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência de testosterona, tá? Onde talvez tivesse uma indicação clínica seriam naqueles indivíduos que têm uma deficiência de massa muscular, né? Tem uma sarcopenia, condinapenia, e aí poderia usar uma dose suprafisiológica para ganhar mais qualidade de vida, ganhar mais músculo, porque isso repercute na qualidade de vida dele e na sobrevida. É diferente do que a galera utiliza, né, para estética e para performance. Então, assim, pensando em estética e performance, não existe uma indicação médica formal para isso, e a gente não está falando de saúde. Isso daí é preciso ficar bem claro, tá? É uma dose que é 2,5 vezes o fisiológico, tá? Lógico que como médico eu devo contraindicar que você faça isso, jamais indicar, mas se a gente sabe que a galera utiliza, a gente precisa conversar desse assunto de forma aberta para você não se ferrar todo, beleza? Isso daqui é considerado um low dose? Cara, assim, é 2,5 vezes o fisiológico, né? Sabendo que é 2,5 vezes o fisiológico, na teoria a gente não pode dizer que isso aqui é uma low dose, tá? Mas, frente ao que muita gente utiliza por aí, talvez fosse considerado uma low dose. Um ciclo, geralmente, a galera faz pelo menos 500, 600 miligramas. Tem pessoas que usam grama de esteroide, tá? 250 miligramas talvez não seja uma dose tão alta frente ao que a galera utiliza no meio recreativo. Mas, mesmo assim, é uma dose considerável, gente. Não é uma dose muito baixa e é uma coisa que é capaz, sim, de promover algum efeito anabólico, beleza? A grande questão é que muitas vezes também é feito em tempo prolongado e a gente sabe que quando a gente fala de esteroide anabolizante e efeitos colaterais, a gente tem a questão da dose como um dos fatores que pode aumentar os colaterais, mas a gente também tem um tempo de uso. Então, se a gente pega uma dose suprafisiológica e coloca um tempo de uso muito longo, a gente vai estar exacerbando esses efeitos colaterais, principalmente no que se refere ao sistema cardiovascular. Tudo bem, gente? Vamos lá. E aí, para a gente ter uma resposta, né, a gente vai falar aqui de forma prática o que a ciência diz, o que é que eu vou dizer aqui do ponto prático também, o que é que eu vejo, tá? Fica comigo até o final. Mas o que é ser grande para você? Cara, se ser grande é ter um shape assim mais de praia, um negócio mais fitness, eu digo para você, é 100% perfeito, é possível alcançar esse físico com uma dura por semana. Inclusive, dependendo do indivíduo, da genética e da disciplina do indivíduo, é possível alcançar naturalmente isso daqui. Agora, não é com uma dura por semana que você vai conseguir ser um atleta de fisiculturismo, ficar desse tamanho gigante musculoso. Isso daí é uma coisa totalmente irreal e não tem sentido você apegar a isso. E assim, mesmo com abuso de esteroide, bicho, uma pessoa não fica desse tamanho assim tão simples, tá? Mesmo com abuso de esteroide, o cara tem que ter uma genética chibata para responder ao esteroide. Não é só responder ao esteroide, é sobreviver aos colaterais. Então, assim, o cara que é um fisiculturista profissional, ele não tem só uma genética de responder bem aos hormônios. Ele tem uma genética de também suportar bastante esses efeitos adversos. E muita gente fica num caminho nesse negócio. Abusa, consegue até um resultado, mas não consegue ir para frente justamente porque a saúde vai pro brejo, tá? Então a gente tem que ter essa noção. Isso daqui é uma coisa para poucos, tá? Poucos mesmo. Agora, isso daqui é perfeitamente possível. Quer dizer que todo mundo que usar uma Durateston por semana vai alcançar esse físico? Lógico que não. A gente vai discutir aqui alguns pontos práticos, mas assim, isso daqui não é construído à base de hormônio, gente. Isso aqui é construído à base de dieta e treino. O hormônio acaba amplificando o resultado que está muito bom. Se o indivíduo colocar um hormônio num negócio que não está fazendo as coisas direitinho, o que é que vai acontecer? Ele vai ter muito mais colateral do que benefício. Por quê? Porque a gente tem receptor androgênico muscular. Mas se o cara não tem um aporte de treino, de dieta para utilizar, para construir o músculo ali, né? Para o músculo ser mais bem reconstruído, por exemplo, treinar melhor e conseguir reconstruir aquele músculo com mais facilidade, para ele ficar com mais volume, né? Ter mais hipertrofia muscular, bicho,
o hormônio vai atuar no teu corpo de qualquer jeito. Aí ele vai acabar indo para regiões onde seriam ali as ligações de receptor androgênico que gerariam mais efeitos colaterais, tá? Então, não tem nexo, por exemplo, a pessoa querer usar uma dura por semana para atingir esse físico sem que ela tenha tempo de treino, né? Não tenha algum tipo de disciplina já, tenha um negócio muito periodizado, então, assim, usar uma Durateston por semana sem ter as coisas direitinho é pedir só pra se ferrar. Vou ser sincero aqui pra você, é uma coisa que você vê com muita frequência, é uma coisa que muita gente chega pra você com colateral de uso de esteroide anabolizante sem ter uma base de dieta e treino sólida, e aí fica sem saber porque não teve resultado, é muito comum. Vou ser sincero pra você, é muito comum mesmo, porque popularizou demais os esteroides nos últimos anos, tá? Eu trouxe aqui um estudo, né, mostrando aqui o que a ciência diz, a gente vai falar de forma prática também, né, o que, é que eu tenho a dizer sobre isso, mas, cara, a gente tem um estudo vendo os efeitos de dose dependente de esteroide anabolizante, né, o esteroide foi a testosterona, tá, onde foi utilizado o anantato de testosterona, beleza? O anantato de testosterona, gente, ele é muito semelhante à Durateston e ao Deposteron, tá? A farmacocinética e farmacodinâmica é muito semelhante, então, assim, são medicamentos intercambiáveis. A gente tem vídeo aqui no canal sobre anantato, sobre Deposteron, sobre Durateston especificamente, depois você vai assistir, tá? Mas foi utilizado isso daqui em jovens saudáveis, tá bom? Por 20 semanas. A ideia era ver a diferença na composição corporal, tá? Eles viram aqui também a distribuição de gordura, mas a gente vai ver principalmente a questão de peso conquistado, beleza? Então, assim, o que é que foi estudado, né? Foi estudado jovens saudáveis, tá? Idade entre 18 e 35 anos, que não usaram esteroide nos últimos 12 meses, porque, assim, iria enviesar muito resultado se ele tivesse já usado esteroide anabolizante. E veja para você ter noção, né? Quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Então, assim, se é o cara que já usa esteroide anabolizante há algum tempo, já tem um físico maior, ele vai ter um resultado bem inferior do que uma pessoa que nunca utilizou nada e vai utilizar agora pela primeira vez, principalmente se ele já tiver com tudo muito otimizado, beleza? E aí, o que é que tem de dieta e treino? Ó, foi visto dieta e treino nesse estudo? Foi. Por quê? Porque se não fizesse, talvez o resultado fosse uma porcaria, né? E aí foi visto a ingestão calórica de 35 quilocalorias por quilo, então talvez uma pessoa de 100 quilos iria 3.500 quilocalorias, né? Sim, não tem como afirmar que é isocalórica, que é hipocalórica, que é hipercalórica, porque cada pessoa é diferente. Pode ter pessoas que isso daqui seja hiper, tem outras pessoas que são hipo, tem outras pessoas que. Então, assim, isso aqui dependeria muito do contexto, né, do indivíduo. Mas, de qualquer forma, ele teve esse aporte calórico. Tem pessoas que vão precisar de muito mais, por exemplo, para construir massa muscular, né? Tem pessoas que, às vezes, com essa quantidade aqui, iria ganhar com muita facilidade, né, o peso. Então, isso depende, beleza? E em relação à proteína, 1,3 gramas por quilo. Gabriel, de proteína, o que é que a gente tem de evidência científica? Cara, para ganhar massa muscular, algo na faixa de 1,6 a 2,2 gramas por quilo, tá? Quer dizer que esse valor aqui é muito baixo? Não, é um valor até razoável, mas talvez pudesse melhorar, tá? Então, por exemplo, talvez um aporte calórico maior e uma proteína maior, talvez fosse ser um diferencial para aquele indivíduo ganhar mais massa muscular ainda. Então, talvez o resultado que a gente tem aqui nem foi o máximo possível. E controlado o estímulo de exercício. Não foi descrito no estudo, tá, gente? Então, a gente não tem como saber. De qualquer forma, provavelmente não foi o negócio mais centrado e periodizado do universo, né? Deve ter algum tipo de controle, mas é claro, se o cara tem um treinador ali, faz a periodização de treinamento, provavelmente ele vai ter um resultado muito melhor, né? Beleza. E o que é que foi visto de resultado? Cara, onde a gente teve mais significância estatística, né? Foi aqui, nas doses de 300 e 600 miligramas. Ele foi usar essas doses. Cara, ó, isso aqui são a variação do peso corporal, beleza? É, mas, assim, veja que todo mundo treinou, tá? Então, o resultado aqui não é só do uso de esteroide, é do treinamento também. Então, a variação do peso dependendo do treinamento também, beleza? Fora que, assim, quando a gente tá falando aqui nessas doses, essas doses aqui são infrafisiológicas, tá? Isso aqui atrapalha mais do que ajuda, tá? Então, o cara tava aqui com atrapalhar mais do que ajuda. Isso daqui é 125 por semana, seria equivalente talvez uma Durateston a cada 15 dias, né? É a cada 14 dias, né, na verdade. E aí o que é que acontece? Isso aqui seria mais ou menos uma dose levemente supra, tá? Onde na maior parte dos casos seria quase que trocar 6 por meia dúzia, tá? Muito parecido com reposição. Já aqui, 300 e 600, onde a gente tem o quê? A gente tem doses mais suprafisiológicas. Aqui 3 vezes o fisiológico, aqui 6 vezes o fisiológico. Essa dose aqui de 300 é semelhante ao que a gente tem na ampola de Durateston, né? Um pouco maior, mas o que é que a gente teve aqui de ganho com o treinamento, né? Em 20 semanas, né? A gente teve 4,7 kg de massa muscular adicional, né? Na verdade, não, de peso corporal, não necessariamente massa muscular, de peso corporal. Isso significa o quê? Que essa quantidade de 5 quilos mais ou menos em 20 semanas é perfeitamente possível de alcançar naturalmente. Naturalmente não, com essa dose de testosterona. É uma coisa que você vê com muita frequência. Cara, assim, eu vejo uma diferença muito significativa de acordo com o quê? Com o que o indivíduo faz, tá?
Tem o cara com uma boa genética, às vezes em 12 semanas ele consegue ganhar essa quantidade de peso. Não necessariamente isso aqui é de massa muscular pura, né? Vem muita retenção às vezes, dependendo da dieta que o indivíduo faz, tá? Então, é um valor próximo ao que a galera faz, mas tem gente que ganha muito mais e tem gente que até nem ganha tanto assim, tá? Então, depende muito do indivíduo. E aqui são 20 semanas, tá? Então, o resultado que foi visto no estudo poderia ser bem otimizado. Sendo sincero aqui, essa quantidade de peso é uma coisa que principalmente aquele cara que é bem magro e, tipo, tem uma quantidade de gordura razoável, não tem facilidade de ganhar gordura, mas aí coloca um aporte calórico que ele nunca colocou antes, ele começa a ganhar muito peso, né? Começa a ganhar muito peso. É diferente do cara que já tem uma quantidade de facilidade de ganhar peso, aí se ele botar muita caloria, ele vai ganhar gordura, né? Beleza. E aí os fatores que influenciam? Cara, genética, né? Como eu falei. A genética vai ser primordial na hora de ver o quanto que aquilo ali vai impactar para você. Então, assim, tem pessoas que com uma durateston por semana conseguem atingir um físico muito em cima da média? Conseguem. Tem pessoas que conseguem naturalmente, tá? Mas, assim, de forma prática, uma durateston por semana acaba sendo o quê? Acaba sendo um negócio que vai deixar talvez um amplificador daquilo que já está sendo muito bem feito, tá? Então é um amplificador. A gente não espera, por exemplo, um ganho bruto em poucas semanas. Talvez nas primeiras semanas, principalmente, a gente ganhe aquela quantidade maior de massa muscular, como foi visto no estudo, tá? Mas colocando essa dose, talvez ele tenha um nível maior de capacidade de recuperação, de desenvolvimento no longo prazo, e aí fazendo as coisas muito direitinho, ele vai conseguindo evoluir. É claro que ele vai estar sobrecarregando o organismo dele, utilizando isso daí de longo prazo. Então, talvez não seja um negócio muito vantajoso. Talvez parar em algum momento seja bacana, principalmente na questão de fertilidade e saúde cardiovascular, sim, tá? Mas aí a gente também tem que ter a questão, como eu falei, do tempo. Então, assim, uma durateston por semana, em poucas semanas, não é algo que vai te causar uma grande diferença no sentido de vai mudar para água para o vinho, tá? Você pode ter uma diferença, por exemplo, de alguns quilos. Por exemplo, no estudo aí foi visto 5 quilos. Tem pessoas que podem ganhar até 10 quilos, né? Só que junto muita retenção, né? Acontece a retenção. Mas o que vai ser o diferencial, o grande diferencial do jogo, do cara que usa, do cara que não usa, quando é essa dose assim, que não é tão alta, é mais a questão do tempo, tá? É mais a questão do tempo. Então, assim, é mais uma dose pro cara que utilizar, talvez por mais tempo, no lugar de fazer um ciclo muito alto de 500, 600, utilizar uma Durateston, né, 250, por um tempo menor, né, por um tempo maior, mas tendo um ajuste principalmente de dieta e treinamento, né? Então, e é claro, né, é preciso que o cara já saiba o que é que responde bem no quesito de dieta e de treino antes de utilizar qualquer coisa, né? De forma geral, né? É uma dose que não vai causar de imediato grandes efeitos adversos e as pessoas muitas vezes ficam apegadas a essa questão de, não estou sofrendo nada, meus exames são ok, porque realmente muitas vezes o indivíduo tem exames principalmente de sangue bem ok, mas é preciso avaliar o cardiograma com strain, ver se não tem agravo do coração, porque é complicado, porque assim, é uma dose que não é tão alta, não causa ali aquele baque, né, chibatoso logo de cara, mas às vezes o cara que está usando já há alguns anos, numa hora que ele faz o exame, ele vê que o dano ali já está grande demais e muitas vezes é algo irreversível. Então tem que ter muito cuidado, tá? E hábitos de vida, né, cara? Então, assim, o que mais que vai influenciar no resultado? O cara dormir bem, então, assim, não vai usar o esteroide como muleta de apoio. Tem gente que usa o esteroide para tentar fazer menos disciplina. Então, o cara vai usar uma dose de Durateston para ter um resultado que ele teria naturalmente, só que se esforçando menos. Isso tem sentido? Não tem, né? Tu vai estar minando tua saúde para conseguir um resultado que nem essas coisas todas, não compensa, tá? Então ó, sono, estresse, né? Fumar, beber é uma coisa que dá para colocar? Não, cara, já tá usando esteroide, tá ferrando tua saúde. Vai botar fumar e beber? Não tem lógica, né? Dentre outras coisas, tá bom? Então a gente tem que ter essa noção. Gabriel, você tá falando aqui, né, de esteroide anabolizante. Eu gostei muito da sua abordagem. Eu sou médico, né? Sou profissional de saúde que quer tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade. O que é que você tem para me dar aí de material completo? Cara, eu tenho um material muito bom, tá? Se você quiser, se tiver interesse de adquirir, é o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, te ensino da base ao topo como tá cuidando desse indivíduo com ética e assertividade. Se você não é um médico nem profissional da saúde, quer ter tudo sobre esteroide anabolizante, até para saber onde está se metendo, para entender como não se ferrar todo e até como procurar um bom profissional para conversar com você sem te enrolar, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Se você quiser um material para leitura, tá? Te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, com mais de 200 páginas falando perfil de esteroide, efeitos colaterais, é, ciclo, TPC, tudo o que você precisa saber. Cara, tem um material muito denso aqui. Beleza? Vamos lá. Ó, na prática, tá? É possível amplificar um ganho muscular vindo de uma base bem feita. Vou ser sincero aqui para você, dá para fazer isso, tá? Não é possível construir um corpo de um atleta, vamos ser sinceros aqui para você também, não dá,
Não dá, assim, se o cara tá querendo competir, ele tá pensando em ficar na uma dura por semana, não dá, tá? Não dá. A não ser que o cara seja um super fenômeno, ultra power e seja uma categoria que não seja tão pesada, né? O cara, é um Men's Physique, por exemplo, tá? Mas mesmo a Men's Physique, do jeito que é hoje, principalmente profissional, não tem como. Ah, o Men's Physique é amador, aí sim, é possível, tá? Se o cara quer competir só pra. Ah, é uma realização pessoal, beleza, tudo bem. Fora que assim, né, pode ser uma dose de manutenção para alguns atletas. Ou seja, o cara já construiu um físico muito sólido, é grande, né? Ele vai ter muito mais facilidade de manter com essa uma durateston por semana do que se ele usasse essa durateston para construir. Então, até principalmente quando a gente vai ver hoje as figuras, algumas figuras públicas, né? Utilizam doses bem menores do que utilizavam antes, né? Às vezes são ex-atletas. Por quê? Porque eles construíram o físico deles já com muita dose, mas utilizam essa uma dura por semana, né? Sabendo que ainda vai causar um dano à saúde, mas menor do que a dose que eles utilizavam, para ser uma manutenção. E consegue manter grande parte dos ganhos, mesmo um físico bem acima da média. Mas ele não construiu com isso, né? Ele está usando isso para manter, e é lógico, ele está com uma base muito sólida, tá? E é preciso entender que existem riscos associados, principalmente na saúde cardiovascular. Gabriel, entendi essa parte do coração. O que é que você tem a dizer também sobre como a Durateston age no nosso organismo? Entendi de coração, queria saber um pouco mais desse efeito no corpo como um todo. O que é que você tem a me dizer? Tem um vídeo completo aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.